Existe um momento exato na história do cinema em que a ficção científica deixa de ser um mero escapismo e passa a funcionar como um espelho cirúrgico da nossa própria desintegração interna. O diretor Steven Spielberg, ao lançar Dia D, não entregou ao público um blockbuster comum de invasão espacial com explosões barulhentas e discursos heróicos de salvação. O que ele fez foi arquitetar um ensaio visual perturbador sobre o colapso da sanidade humana e o fim definitivo das nossas ilusões estruturais. Se você for ao cinema esperando ver naves destruindo monumentos ou até mesmo heróis salvando o dia, sairá meio que frustrado. Se for esperando ver a civilização implodindo sob o peso do próprio ego, ao descobrir que nunca esteve sozinho no cosmos, você testemunhará uma obra-prima de terror psicológico. O longa-metragem funciona como um rastilho de pólvora que queima lentamente os alicerces da nossa sociedade, usando a revelação de uma inteligência extraterrestre não como um evento de ação, mas como catalisador definitivo para o desmoronamento da nossa percepção de realidade. A narrativa é precisa, dolorosa e também cirúrgica, dividindo-se em blocos que acompanham a progressão geométrica do pânico, da negação e, finalmente, da dura e silenciosa reconstrução humana. Meu nome é Maxwell, seja bem-vindo ao canal Órbita em Saturno e vamos destrinchar a filosofia e psicologia por trás do filme Dia D. A recusa do ego. A narrativa de Dia D se estabelece inicialmente em um cenário de quietude sufocante, longe dos olhos do público. Acompanhamos Daniel em laboratórios de astrofísica subterrâneos, processando dados matemáticos que chegam do espaço profundo. Não há monstros na tela, apenas números, frequências e telas de computador que cospem uma certeza matemática. Uma inteligência imensurável, superior e mais antiga está vindo em nossa direção. O roteiro constrói uma atmosfera de confinamento absoluto. O governo deita uma cortina de ferro de sigilo sobre os laboratórios, isolando esses cientistas do resto da população mundial que continua trabalhando, consumindo e vivendo suas vidas pequenas na mais completa ignorância. O suspense desse primeiro bloco reside no contraste violento entre a magnitude da descoberta e o silêncio forçado dos bastidores do poder. Filosoficamente, esse início trabalha a quebra radical do antropocentrismo. Desde o Renascimento, a civilização se colocou como a medida de todas as coisas, o topo da pirâmide da criação e o guardião da racionalidade universal. Ao confrontar os cientistas com uma força que anula essa premissa, o roteiro evoca imediatamente os pensamentos do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que teorizava sobre os estágios brutais pelos quais a verdade se impõe ao mundo. Schopenhauer explicava que toda verdade profunda passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada. Depois, ela é violentamente rejeitada. E, por fim, ela é aceita como algo autoevidente. No filme, o governo tenta desesperadamente manter o mundo no segundo estágio, o da rejeição violenta através da ocultação, porque sabe que o terceiro estágio significa a morte das instituições humanas como as conhecemos. Psicologicamente, os personagens que guardam o segredo entram em estado agudo de dissonância cognitiva. A mente humana possui uma resistência biológica e evolucionária a absorver dados que contradizem frontalmente os seus paradigmas fundamentais de sobrevivência. Sigmund Freud explicava que, para proteger o ego de uma desintegração total diante de um choque traumático externo, a psique humana ativa instantaneamente um mecanismo de defesa da negação,
onde o indivíduo simplesmente se recusa a reconhecer a realidade de um fato doloroso. Vemos os cientistas e generais do filme duvidando das próprias máquinas, repetindo testes à exaustão e agindo com agressividade mútua. Eles não estão apenas tentando esconder o segredo do público. Eles estão, inconscientemente, lutando para manter intacta a ilusão de que o mundo está sob controle da humanidade. É na rachadura desse isolamento institucional que o filme nos apresenta ao seu segundo protagonista. A análise de sistemas que detém o compêndio completo das informações sigilosas e toma a decisão irreversível de vazar os dados para o mundo. Spielberg constrói esse personagem não como um herói clássico e destemido, mas como um homem consumido pela paranoia, caçado pelas agências de segurança e esmagado pelo peso ético que carrega. Suas cenas são frenéticas, passadas em quartos escuros de hotéis e servidores clandestinos. Ele sabe que, ao apertar o botão de envio, ele destruirá sua própria vida e arrastará a civilização para o desconhecido. Ele opera como detonador consciente do velho mundo. Puxando para o lado filosófico, a ação desse personagem é o exemplo mais puro da deontologia e do imperativo categórico de Immanuel Kant. Kant defendia que existem deveres morais absolutos que não podem ser violados em nenhuma circunstância, independentemente das consequências. Para o delator do filme, a verdade é um direito inalienável da humanidade, e mantê-lo oculto é uma violação da ética imperdoável. Ele não age com o pensamento do bem-estar utilitarista, pois ele sabe que o vazamento causará pânico e colapso econômico, mas sim na máxima kantiana de que a mentira e a omissão do Estado reduzem os cidadãos a crianças incapazes de governar a própria existência. Ele assume o papel de libertador moral, mesmo que o preço seja a liberdade em meio ao caos. Sob a perspectiva psicológica, a jornada desse personagem ilustra a agonia do isolamento social e o fenômeno altruísta punitivo. Ele escolhe sofrer uma punição severa do Estado, a caçada humana, a perda da sua identidade e a paranoia constante para beneficiar um coletivo que ele sequer conhece. A psicologia evolucionista explica que esse comportamento nasce de um senso hipertrofiado da justiça e cooperação. O cérebro desse personagem entra em um estado de estresse crônico. O medo de ser capturado ativa constantemente seu sistema simpático, mantendo em estado perpétuo de luta ou fuga. Ele sacrifica sua estabilidade mental e sua segurança biológica porque sua estrutura psíquica não consegue suportar o peso da cumplicidade com a mentira governamental. O segredo, para ele, tornou-se uma neurose física. O ponto de virada do filme acontece quando o plano desse analista se concretiza e os representantes da informação falham. Os dados são vazados de forma descentralizada na internet e o chamado dia D se realiza. Spielberg filma essa sequência com um realismo seco e documental que evoca o choque coletivo. Não há prédios caindo, o que cai é a utilidade das estruturas sociais. Em questões de horas após a confirmação global de que a humanidade é apenas uma nota de rodapé no cosmos, as grandes metrópoles sofrem uma paralisia mística. O dinheiro perde o valor de troca instantaneamente. As bolsas de valores colapsam, não por uma crise financeira tradicional, mas por falta de sentido na própria acumulação de capital. E as ruas são tomadas por massas humanas flutuando entre histeria coletiva e o silêncio catatônico. As obrigações diárias, os empregos e as leis parecem sumir no ar, revelando a fragilidade do nosso contrato social. Esse terceiro bloco materializa o conceito mais sombrio do niilismo cósmico. Quando o céu se abre e a verdade é escancarada, toda a história humana, nossas guerras por territórios, nossas ambições financeiras e nossas divisões ideológicas são subitamente reduzidas a uma pequenez microscópica. É o abismo olhando de volta para a Terra, uma metáfora perfeita para o alerta clássico de Friedrich Nietzsche
sobre o perigo de encarar o desconhecido. Nietzsche afirmava que, quando você olha muito tempo para dentro do abismo, o abismo passa para olhar dentro de você também. O filme nos mostra que o pânico das ruas não é o medo de uma morte física trazida por alienígenas, mas sim o terror do vazio existencial, a percepção repentina de que o universo é indiferente às nossas dores e que nossas vidas individuais não possuem nenhum significado encíclico ou proteção divina especial. O filme desloca o seu foco da histeria das ruas para os centros de comando militar e gabinetes governamentais, que ainda tentam operar na escuridão, intensificando também a caçada ao delator que expôs o sistema. O que testemunhamos é a tentativa desesperada do Estado de institucionalizar a crise, longe de buscar respostas filosóficas ou pacificação espiritual para os cidadãos. Os líderes políticos começam a usar a desinformação, o corte de redes de comunicação e o uso explícito da força militar para impor toques de recolher brutais. A verdade alienígena passa a ser tratada pelas agências de inteligência não como um evento científico de expansão da consciência humana, mas sim como uma arma de desestabilização geopolítica ou uma ameaça direta à soberania estatal. Paralelamente, o impacto psicológico dessa repressão, combinada com a presença alienígena constante, gera à sociedade civil o fenômeno do desamparo aprendido, teorizado pelo psicólogo Martin Seligman. Conforme os dias passam e as pessoas percebem que nenhuma de suas reações morais, protestos ou buscas por respostas altera a realidade imutável de estarem sob os olhos de uma força cósmica incontrolável e sob as botas de um exército sitiado, a população simplesmente desiste de lutar. O pânico barulhento do terceiro ato se transforma em uma apatia depressiva e profunda no quarto ato. A sociedade civil aceita o confinamento doméstico e o silêncio, paralisada pela percepção clínica de que perdeu totalmente a autonomia sobre o seu próprio destino na Terra. Quando o indivíduo entende que suas ações não geram efeito nenhum sobre o ambiente, ele desliga sua força de vontade. Mas o clímax do dia D afasta-se de vez das convenções dos filmes de ficção científica ocidentais. A personagem Emily Blunt consegue romper as barreiras militares e fica face a face com as manifestações físicas diretas da inteligência extraterrestre. Spielberg abre a tela em planos abertos monumentais, banhados por uma iluminação abstrata e um design de som que substitui as explosões por frequências graves que vibram no peito do telespectador. As criaturas e suas tecnologias não atacam, elas apenas se movem seguindo uma física que desafia as leis conhecidas da natureza. Os personagens em cena entram em ação de estado de paralisia física e mental completa diante daquela visão. Não há o medo biológico comum de um predador, mas sim uma transe que beira a misticidade e a iluminação. Os alienígenas não destruíram as cidades, mas também não ofereceram curas para as nossas doenças ou salvação espiritual. Eles simplesmente ignoraram a nossa pretensa relevância e continuaram sua jornada cósmica sobre o céu da Terra. Esse encerramento joga o espectador diretamente no centro do existencialismo ativo de Sartre. Ao nos despojar das ilusões que ocupamos um lugar de privilégio aos olhos do universo, o filme nos força a encarar a nossa liberdade nua. Sartre afirmava que a existência precede a essência, ou seja, nós existimos primeiro no mundo sem nenhum propósito pré-determinado. E depois precisamos construir quem somos através das nossas próprias escolhas e atitudes. O filósofo sintetizou esse fardo dizendo que o homem não é mais nada do que aquilo que ele faz de si mesmo. Destruída todas as antigas narrativas de conforto teológico e financeiro, a humanidade, no final do filme, está condenada a inventar seu próprio valor a partir do zero absoluto, sem garantias cósmicas. O desfecho de dia D é o retrato da humanidade adotando uma última via de resiliência. Sem um propósito dado de bandeja pelo universo, os sobreviventes encontram significado na sua própria capacidade de olhar para o céu infinito, reconhecer a sua pequenez microscópica e ainda assim escolher continuar
caminhando. E esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o botão do like, se inscreva no canal e é isso. Até a próxima e valeu!